Olá, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Rogério Lima falando aqui. Seja bem-vindo ao meu canal, à minha plataforma do YouTube, Facebook e Instagram. Meu irmão, é o seguinte, eu estou aqui gravando esse vídeo devido a algumas perguntas do pessoal aqui da nossa igreja, motivado, inspirado a ministrar a palavra de Deus. E existem alguns princípios básicos e uma forma que se chama o esboço, é uma forma que você utiliza para que você não se perca na sua mensagem e para que você tenha começo, meio e fim. Hoje estou gravando esse vídeo com a intenção de te auxiliar a você utilizar um meio que te ajuda a seguir uma ordem lógica numa pregação. Você, por acaso, certamente você já deve ter visto, participado de um culto onde o pregador iniciou num texto, se perdeu e nunca mais voltou para o texto. Isso, infelizmente, acontece muito em nossas igrejas. A intenção de preparar um esboço, ter um começo, meio e fim, ajuda o pregador, ajuda o palestrante, ajuda todo aquele que usa do meio de comunicação para levar a mensagem, seja ela uma mensagem bíblica, seja uma informação, seja lá o que for. Então, ajuda. No início do meu ministério, ou quando eu comecei a pregar, eu não tive essa instrução, tive motivação do meu pastor, tive o auxílio da parte dele, materiais que foram me emprestados para que eu pudesse ter um entendimento. Mas vamos por partes. Vou gravar um vídeo depois, mostrando quais são as ferramentas que eu uso quando eu vou preparar uma mensagem, que tipo de ferramenta eu uso para ajudar na minha mensagem, para que ela seja mais profunda. E detalhe, tá, irmãos? Você vai preparar uma mensagem, ela precisa ser bíblica, ela precisa ser coerente com a palavra de Deus. Você vai preparar uma mensagem, é necessário ter um período de oração para que o Senhor te direcione qual a mensagem que a sua igreja precisa ouvir, não o que a igreja quer ouvir, mas o que a igreja precisa ouvir. Eu já estou no ministério pastoral há quase 20 anos, e nesses 20 anos eu tive erros, muitos acertos, algumas ajudas, algumas pessoas me auxiliaram, outras nem tanto, mas eu quero aqui trazer para você aquilo que eu não tive quando eu iniciei. Lembrando que no meu início ministerial, quando eu comecei a pregar, nós não tínhamos essa facilidade de comunicação, de acesso à internet, de acesso às coisas que nós temos tanto hoje, né? Como o Google, você pode baixar uma Bíblia, digitar uma palavra que você não encontra, que você não sabe onde está o versículo, você vai lá e digita e você consegue encontrar. Pois bem, pensando nisso, eu estarei aqui te dando algumas dicas, espero que seja boa, que você faça bom uso, e vamos aqui para preparar um sermão, tá? Bom, eu preparei aqui um slide para que você possa acompanhar e pega papel, caneta, vai anotando. Qualquer coisa, ó, manda uma mensagem aí. Eu vou ficar feliz em poder te ajudar. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero te apresentar 3 tipos de mensagens, tá? 3 tipos de mensagem. A primeira, óbvio, existem outros tipos de mensagem, mas que base tua mensagem vai usar? Não estou falando de base bíblica, mas ela é temática. Uma mensagem temática é uma mensagem que é baseada, toda a sua estrutura é baseada no tema. No tema. Por exemplo, Jesus está voltando. Então, você pode usar um tema, pregar, a tua pregação, o teu esboço será baseado no tema. Pode ser textual, ou seja, ela não influencia muitas vezes no tema, mas a tua mensagem é totalmente extraída do texto. Você pode até fracionar o texto, então ele será um texto temático. E
a mensagem é expositiva. O terceiro tipo de mensagem é expositiva. Bom, alguns eles falam da mensagem expositiva que ele acrescenta em todas as mensagens, todo tipo. Mas muitas vezes, quando eu estudei no início lá, esse é um tema que se chama homilética, a homilia, é a arte de falar, a arte de se expressar, tá? Então, a mensagem expositiva, ela é aquela como se fosse, eu comparo como se fosse um estudo bíblico, onde você tem um tema, óbvio, mas que você transita em vários outros subtemas, vamos dizer assim, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos aqui começar. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar ali o tema, tá? A mensagem, isso aqui é uma estrutura, tá? Necessariamente você não precisa começar pelo tema, mas toda mensagem precisa ter um tema. Qual é o tema que você vai dar para a sua mensagem? Também, o principal, esse é o principal, tá? O principal é o versículo. Bom, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que tem pessoas que elas primeiro preparam o texto para depois procurar qual é o versículo que se encaixa na sua mensagem. Bom, isso é assunto para outro dia, vamos falar assim como o De Chosen fala, né? Outra coisa, toda mensagem, ela tem que ter também uma introdução. A introdução é o ponto de ligação do teu versículo, tá? Do teu tema, com o primeiro e o segundo e terceiro tópico, com o primeiro tópico, vamos dizer assim. Então, você tem a introdução é aquela parte preparatória em que você vai fazer a ligação do texto com o primeiro ponto. Por exemplo, você já não vai pregando de primeira. Você prepara, você tem ali um ponto de ligação. Alguns estudiosos da área da comunicação dizem que os 5 primeiros minutos são os minutos principais, fundamentais, para que haja uma ligação entre o orador e aquele que está ouvindo. Então, se você aproveitar bem da introdução, você fez um ponto de ligação, você chama a atenção das pessoas para uma ação que vai ser dada logo em seguida, que é ali o primeiro, segundo e terceiro tópico. Por que 3 tópicos? Bom, eu quero deixar claro aqui para você que a mensagem ela pode até ter um tópico, vai depender daquilo que Deus está direcionando ao teu coração. Mas eu falo 3 porque existem mensagens que elas se tornam enfadonhas, cansativas, chatas. Ela perde o brilho com o decorrer da caminhada. Por exemplo, uma vez um ministrante falou, ele ministrou sobre as 7 talhas. Meu irmão, então quando ele falou 7 talhas, logo entendi que seriam 7 tópicos. E, cara, ficou cansativo. E a conclusão? A conclusão é você finalizar, é você relembrar em breves palavras o que foi falado no tópico 1, 2 e 3. Bom, talvez, se você quiser, escreve esses tópicos aí, todos esses pontos que eu te apresentei, tema, versículo, introdução, tópico 1, 2 e 3 e conclusão. Anota aí. Agora eu vou te falar, isso aqui eu chamo de esqueleto. Desse esboço é um esqueleto, esse esboço é um esqueleto. Então vamos agora colocar carne no esqueleto, carne e pele, nervos, ali como se fosse o Vale de Ossos Secos. Vamos lá? Então assim, ó, eu escolhi aqui um tema, tá? O tema é o pastor do salmo. Bom, o tema ele não pode ser uma única palavra, tá? Eu recomendo que você use uma frase. O pastor do salmo, Jesus reina, o poder da oração. Deu para entender? Ok? Bom, o versículo, óbvio, quando você olha para isso aqui, você já vai entender que o versículo é o Salmo 23:1. Eu baseei essa apresentação do Salmo no texto, no único versículo, tá? Não peguei todo o Salmo. Poderia fazer isso? Sim, poderia. Mas para que você entenda, eu fiz isso apenas com um versículo. Vamos lá, então. A introdução é o ponto de ligação, tá? O ponto de ligação entre a mensagem, Salmo 23, e o ponto
1, 2 e 3. Tá, ficou aqui em cima da imagem, o meu slide, mas eu vou te explicar. O tópico 1 eu coloquei o Senhor. Quando eu falo o Senhor, eu posso usar nesse tópico versículos que apoiem, que dê base bíblica para esse o Senhor. Então, por exemplo, eu posso usar as características, a forma como Deus se apresentou na Bíblia. Por exemplo, Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Sabaote, o Deus de guerra, o Deus da guerra. Jeová Shalom, o Deus da paz. Então, eu uso esses termos, eu posso usar esses termos no subtópico para apontar que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. É o Senhor que está acima de todas as coisas. O segundo ponto, ou o segundo tópico, é meu. E isso traz para mim uma ideia de um pronome possessivo. Meu, teu, nosso. Então, quando eu falo aqui o meu está se referindo que Deus é meu. Por exemplo, Paulo diz assim, e o meu Deus, segundo suas riquezas em glória, suprirá todas as coisas em Cristo Jesus. Em terceiro, o pastor do Salmo. Então, o que é que eu falo aqui? Eu posso aqui argumentar o cuidado de Deus como o meu pastor. E o que é que o pastor faz com a ovelha? Ele tosa a sua lã, ele cuida, ele direciona, ele alimenta. Deu para entender que dentro desse esboço você pode você concluiu, você argumentou de forma bíblica, coerente, tá? Dentro do texto, dentro da mensagem, você pode fazer uma seguinte situação que é muito recomendado, que é ilustrações. Você pode usar ilustrações, mas tenha cuidado com o excesso de ilustrações. Isso pode trazer para o teu sermão um sermão que fique meio murcho, que perca o brilho da palavra, tá? E por último, você vê ali a conclusão. Você conclui fazendo uma recapitulação breve e colocando talvez até algumas situações a mais ali no texto. Bom, eu coloquei aqui mais um texto, o maior amor do mundo, está meio ali, me perdoe as letras, mas você pode ver ali, eu coloquei o tema, o maior amor do mundo, versículo, João 3,16, primeiro ponto, por qual motivo Deus ama o mundo? Segundo motivo, entrega de um filho. Terceiro, proposta de vida eterna. João 3,16, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Perguntas e dúvidas? Escreve aí para mim. Que Deus abençoe. Até a próxima.